tinha vez que tava alto o volume aí do nada era branco. Tomava um cagaço. É isso daí. Responderam a pesquisa? Beleza. Então tá, vamos lá. Bom, boa noite então para todos. Continuando a série aí das mudanças, né, dentro do curso que a gente teve, que o professor Márcio comentou ontem, a gente tem uma nova disciplina então, que é a inteligência artificial, tá? Faz sentido, é algo que está em alta aí, né? Todo mundo falando, enfim. Então é importante que a gente esteja a par do que está acontecendo, né? A ideia aqui não é que a gente vire mestre, mas que a gente consiga ser instigado a poder procurar mais e se atualizar no que a gente for ver aqui, tá? Beleza. Então, a disciplina de inteligência artificial, a gente, assim como a de cibersegurança de ontem, né, também é uma disciplina de 8 encontros. Então, basicamente, a gente tem aula hoje, dia 20, dia 27, dia 13, dia 10, e aí pula o dia 16 e 15, lá que é carnaval, né? Vamos para o dia 24 e dia 3 de março, tá? Basicamente, hoje a gente vai ver aqui o conceito de IA, um pouco do histórico, né? De inteligência artificial, aplicações dela no dia a dia e a diferença, né? Entre IA, Machine Learning e Deep Learning, tá? Basicamente, a parte das avaliações, a gente segue o mesmo roteiro que vocês já estão acostumados, né? Sendo a diferença só que antes tinha 4 semanas para fazer os exercícios e agora tem 8, né? Na verdade 9, contando com o carnaval ali, tá? Então a expectativa é que vocês cheguem lá no dia 3 de março com tudo feito, e lá a gente vai fechar a nota, tá? G1 é o exercício do Moodle, o G2 é a prova que a gente vai fazer no dia 3. Basicamente é isso. Meu e-mail está ali, se precisarem de alguma coisa, repito, me mandem no e-mail que eu ajudo vocês, tá? Bom, a gente vai falar um pouco então de IA, né? Eu acho que talvez é o que vocês mais devem ter ouvido falar aí nos últimos 2, 3 anos, né? É algo que realmente mudou assim, a forma como a gente enxerga muita coisa, né? E como a gente se relaciona, às vezes, até com as pessoas ou com a máquina. E é engraçado a gente parar e voltar atrás, né? Tem um leme, tem um ditado que eu sempre digo que, cara, tudo que é bom a gente acostuma muito rápido, tá? Já falei isso, compra um carro com ar-condicionado, tu não vai mais querer andar num carro sem ar-condicionado. Dorme com ar-condicionado de noite na tua casa, não vai mais querer dormir sem ar-condicionado e tem ar-condicionado na sala, né? Deixa todo mundo. Mas enfim. Tudo que é bom a gente se acostuma rápido, tá? Assim como tu ia lá no restaurante, por exemplo, que era R$20, aí tu pega e vai no outro de 40, tu vai querer um de 40, porque o de 40, supondo, né, ou espera que seja melhor, tá? Então, tudo que é bom, a gente acostuma rápido. Seguindo essa linha, até algum tempo atrás a gente não tinha inteligência artificial, né? E tudo que a gente precisava de informação a gente tinha que ir buscar de forma manual na internet, né? É algo que é difícil a gente pensar em como que era, né? Sei lá, eu dei um exemplo esses dias na aula aqui, alguns de vocês estavam aí, que eu tinha uma gerente que ela trabalhava no Panamá, e aí a minha gerente era lá do Panamá, né? Eles fizeram uma reestruturação lá e nosso gerente ficou de fora. Aliás, era uma gerente de fora, né? E
eu me recordo que tinha alguns problemas, sim, principalmente de comunicação, né? Porque hoje aí a gente misturava inglês, espanhol, enfim, para tentar conversar com ela, tá? Foi um período diferente, assim, eu acho que de tudo que eu já vi lá dentro, né? Desde quando eu estou lá na empresa, foi bem diferente, assim, de reportar para um gerente de fora, né? Mas, enfim, foi um período bacana. E aí, posteriormente, a gente mudou de gerente de novo, e aí ela pediu para sair da empresa, né? E a gente até ficou na dúvida, porque lá no Panamá é uma cultura muito diferente. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente, sempre quando fala alguma coisa de errado, ou algo nesse sentido, o pessoal vem e conversa conosco, né? A gente tenta resolver, enfim. Tem uma coisa também que é diferente de lá um pouco, que é as leis trabalhistas, né? Que de certa forma nos protegem, enfim. E acaba que lá é uma cultura que muda bastante, tá? Teve, inclusive, um diretor daí que era lá do Panamá, e aí eu sei que em uma reunião lá ele disse, cara, mas tá, errou uma ou duas vezes, e aí o que vocês fazem? Aí, tipo, os caras, tá, a gente continua ajudando, né? Ou, enfim, conversa de novo e tal, tenta resolver. Ele disse, não, lá não é assim. Lá tu errou uma vez, a gente avisou, tu errou na segunda, a gente vai embora. Aí, tipo, cara, mas aqui não é assim, né, cara? Aqui é diferente, a gente conversa, enfim, pra mandar alguém embora tem que, às vezes tem que ter uma série de justificativas, tá? A não ser por reestruturação, enfim, que a empresa está mudando, aí as coisas mudam, né? E aí eu sei que aí teve o meu colega, que era o meu... A gente chama ele de superior, né? Agora mudou lá, não é mais superior, assim. Teoricamente é um analista que nem a gente. E aí ele ficou um tempo cuidando aqui da parte do Brasil e do Panamá também, que era Latam, né? Lá no Panamá atende Argentina, Uruguai, todos os países ali que falam a língua espanhola, né? E aí eu sei que, cara, volta e meia ele pegava, chamava alguém lá do Panamá, que eram os nossos colegas aqui, e conversava alguma coisa. Tipo, não que eles tivessem feito de errado, mas pedia para arrumar alguma coisa, enfim. Cara, tem que ver o que era a preocupação daqueles caras. Assim. Parecia o fim do mundo, sabe? Tu tava cobrando uma coisa simples, e eles já, não, mas tu vê que não sei o quê. Eu disse, não, cara, eu só tô te falando, não tô... Mas tu vê como que a cultura é diferente, né? Lá eles têm muito medo, assim. Qualquer coisa que tu fizer errado, tu vai embora, assim. Então, é bem diferente, tá? Aí eu sei que no fim ela pediu para sair e a gente ficou na dúvida, né? Do porquê que da Hub eu tenho para gravar, tá tudo certinho. Aí eu sei que a gente ficou na dúvida de como é que funcionava a questão das leis trabalhistas lá, né? Que nem aqui, se tu é mandado embora, tu recebes 40% de fundo e tal. E aí eu sei que a gente perguntou para a IA como é que funcionava, né, as leis trabalhistas, enfim. E aí, por coincidência, a parte, pelo menos, de benefícios, né, de fundo de garantia, de coisas nesse sentido, é muito parecido com aqui. Tá? Então, foi esse um dos motivos da que a gente entendeu que ela pediu para ir embora, né, porque ela recebeu os benefícios, enfim. Então, como ela tinha bastante tempo de empresa, ela recebeu um valor significativamente alto. Tá? Pergunto para vocês, né? A gente viu isso com a IA e perguntou como é que eram as leis trabalhistas do Panamá. Quando que antes da inteligência artificial a gente ia ter essa informação? Eu não ia conseguir procurar isso, entendeu? Talvez eu teria que entrar no site do governo do Panamá para ver como é que era, ou alguma coisa nesse sentido. E aí, numa conversa hoje com a IA, seja o Gemini, seja o ChatGPT ou o Copilot, né? A gente consegue saber essas informações, simular, né, enfim, uma série de coisas e obter algo que até então era muito complicado de ter a informação, né? Então, e fora diversas outras coisas que vocês talvez saibam mais do que eu, que vocês mesmo utilizam no dia a dia, né? E eu falei para vocês, cara, isso é meio complicado, assim, né? Mas tudo que eu estou na dúvida eu pergunto para ele. Tudo. Da coisa da minha vida pessoal até, sei lá, coisa do trabalho, a gente acaba perguntando tudo, né? E eu brinco assim, porque é um psicólogo. Cara, tem coisa que talvez não tinha pra quem falar, entendeu? Não, sei lá, tu conversa assim, ele te ajuda, tipo, até os negócios aí do carro que eu comprei lá, que eu ia devolver o carro, que tava com problema. E aí eu disse, tipo,
pega a opinião de um, pega a opinião de outro, e aí tu pega e vai na IA e pergunta. E aí eu fiz ao contrário do que ela me disse. Aí, beleza. Acabou que ela me ajudou em alguns pontos, né? Eu desconfiei que ela ia estar errada e no fim ela estava certa. Beleza. Eu sei que então a gente vai falar um pouco disso. E é difícil a gente falar hoje em dia, né, de como é que era antes, porque é algo que já está meio que naturalizado aí. Tem alguém tipo que, cara, não usa IA assim para nada? O que vocês estimam assim que, tipo, algo... eu não vou dizer que eu uso todo dia, tá? Tipo, eu não uso todo dia. Quer dizer, eu uso quase todo dia. Porque... eu ia dizer, quando eu estou trabalhando, eu não uso. Cara, quando eu estou trabalhando, eu uso pra caramba. Porque o que acontece lá é isso que tu falou, né? A gente até então, lá na empresa, por exemplo, a gente tinha os logs, né? Tudo que a gente faz tem que registrar, tá? Tipo, e teoricamente a mesma coisa lá que quando a gente liga para Claro, para TIM, eles têm que registrar o que eles falaram. O que eles falaram contigo, né? Tipo, o cliente pediu tal coisa, eu fiz tal coisa, aconteceu isso, esse foi o resultado, enfim. Então lá a gente tem que colocar exatamente tudo o que tu fez. E aí, assim, se não está registrado ali, tu não fez. Tipo, não, mas daí alguém vem te perguntar, não, mas eu fiz isso, não sei o quê. Cara, beleza, cadê? Tá no teu log? Tá. Se não tá ali, tu não fez. Tá? Então, exatamente tudo a gente tem que registrar, né? Teve um longo período que a gente registrava as coisas em português. Tipo, desde 2013 que eu tô lá, sei lá, até 2017, 2018. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Bom, falando um pouco ali da história, então, ainda, né? Lá em 90 foi que a gente teve esses avanços práticos, e lá em 97, né? Que a gente teve a primeira derrota de um humano ali em si para uma máquina, né? Que foi lá no xadrez, que até então era considerado algo impossível, né? Digamos, de fazer, tá? Continuando aqui, a gente chega então nos anos 2000, tá? Nos anos 2000 começa a mudar, né, um pouco o panorama de inteligência artificial e o que até então era possível ou não fazer, tá? A gente teve explosão de dados, né? E aí uma série lá da... Você lembra das câmeras fotográficas digital, né? Que a gente tinha... até então a gente tinha... O celular era muito ruim a qualidade, né? A qualidade das imagens ali não era nem 720, tinha uma outra nomenclatura antes, né? Não me lembro qual que era. Mas, enfim, aí chegou as câmeras digitais, a gente começou a consumir mais dados, começou a subir isso para nuvem, ou enviar por e-mail, ou colocar em redes sociais, né? E aí acaba que, então, a gente começa, né, a criar uma série exponencial ali de informações disponibilizadas na internet, tá? E na rede como um todo, né? Junto com isso, a gente já tinha, então, dados naquela época significativos, né, para o que era anteriormente. Então, a internet, se não me engano, ela começou em 95, 96, ali, que foi os primórdios, né? Então, começo dos anos 2000 ali foi que, de fato, a gente começou a colocar informações para dentro das máquinas, tá? E se descobriu algo, então, que até anteriormente não se sabia, que eram as GPUs, ou seja, né, placa de vídeo, para processar informações, né? Até então o que a gente tinha e que sempre que se imaginou que ia existir eram os processadores, né? Então, teoricamente, os processadores é que deveriam fazer tudo para sempre, né? E aí alguém, né, foi lá e testou através do chip da placa de vídeo algum processamento ali nela, tá? E aí se descobriu que para processamento contínuo, né, ou para processamento de informações ali, o gráfico, né, o chip gráfico da placa de vídeo era muito mais rápido do que fazer isso no processador, tá? Então foi a partir da utilização das GPUs, das placas de vídeo para processamento, que a gente de fato começou a ter ganho e começou a ver
algo mais significativo sobre inteligência artificial. Talvez não exatamente naquela época como a gente tem ela hoje em dia, né? Mas a partir disso foi o que permitiu que a gente tivesse mais processamento a partir de algo que não era o processador e o processador não tinha mais o que fazer. Tá? E aí alguém testou o GPU e deu certo. Permite, então, treinar modelos complexos, né? Que nem eu falei, a GPU ela consegue processar muito mais informação em menor tempo, então tu consegue treinar mais aplicações em algo que se tu fosse fazer no processador não ia ter como realizar. Aplicações, reconhecimento de voz, recomendação e visão computacional. Aqui de reconhecimento de voz, eu me lembro até hoje de uma propaganda que tinha de um telefone que tu colocava ele para ouvir a música e ele te dizia que música que era. Não sei se vocês se lembram disso daí. Tu tava nem no rádio, assim, né? A gente tava ouvindo uma música no rádio, quantas vezes, né? Naquela época a gente não ouvia a música no rádio, e aí tu queria saber que música era, e se o locutor não falasse, tu nunca mais sabia que música era, né? E aí tinha um telefone que eu me lembro que na época, cara, assim, como que eles conseguiriam fazer isso, né? Tu botava o microfone assim no celular para ouvir, e aí ele te dizia que música que tava tocando. Tipo, aquilo ali, na época, assim, foi o auge, eu acho, de toda a mudança que tinha, que até então eu tinha visto, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Celular identifica a música. Isso daqui era Sony Ericsson. Novidade no Android. Isso é muito antigo, tá? Eu não me lembro se era um software ou se era um celular que tinha. Acho que era celular. Vamos ver se é esse. Isso daqui era o meu sonho, né? Eu nunca tive isso daqui. Outra coisa, cara, que esses dias eu parei pra procurar, e aí meu colega disse um negócio, tipo, eu fui olhar quanto é que meu carro tá no mecânico, eu digo que vou comprar uma bicicleta pra mim andar, né? Eu imaginei um gordinho andando de bicicleta, mas enfim. Aí eu digo, vou comprar uma bicicleta pra mim andar, né? Aí eu peguei e não tava olhando as bicicletas pra comprar e tal, fui olhar quanto é que era o pneu de uma bicicleta, né? Aí, tipo, cara, pneu de bicicleta é muito barato, era, sei lá, R$60, 2 pneus. Eu digo pro meu colega, olha como é que é barato o pneu. Sim, na nossa época era caro, porque nós era piada, não tinha dinheiro pra nada. Tipo, pro cara botar um pneu na bicicleta antigamente, nossa, ó. Aí, tipo, hoje em dia é 30 pila, naquela época devia ser barato também, só que o cara não recebia, não tinha dinheiro pra nada, né? Aí eu digo, não tinha nem ideia que era tão barato. Meu, só tem vídeo do TikTok aqui, cara. É lá que viraliza essas paradas.